Bom, olha só. O conteúdo de hoje é ciência. Tá? E o tema, o primeiro tema que a gente vai abordar, né, é o começo da ciência, que vai de 600 anos antes de Cristo a 1400 depois de Cristo. Esse é o começo da ciência. Praticamente pega boa parte da Idade Média, né? Bom, e já fiz para vocês, primeiro deu uma introdução geral ao conteúdo ciência. Depois, quando a gente botou esse tema, começo da ciência, eu fiz uma introdução a esse tema, né? E fiz mais uma ciência, eu falei sobre Tales de Mileto, 624 a 546 a.C., onde que ele aborda as eclipses do Sol podem ser previstos. Ou seja, então ele abordou uma coisa, o foco dele então foi sobre a astronomia. Quer dizer, não vamos abordar a ciência, então vai falar sobre a física, a química, a biologia, mas esse foco foi sobre a astronomia. Embora Tales de Mileto já falou aquele negócio que tudo tem água, nós falamos, acho que foi na filosofia, se não me engano, tá certo? Então, o Tales de Mileto, né, é uma figura assim, geralmente ele é visto como iniciador da filosofia ocidental, embora para mim é Sócrates, né, mas ele é visto como iniciador da figura da filosofia ocidental. Depois ele também trabalha dentro do desenvolvimento inicial da ciência, né? E, em particular, ele fala sobre a matemática, sobre a física, sobre a astronomia, tá certo? Então, no segundo tópico, né, que nós abordamos, já fizemos isso, colocamos o Tales de Mileto, mas sobre o foco da astronomia, não da filosofia, filosofia foi o que nós já fizemos anteriormente, tá? Tá entendido? Então, hoje nós vamos abordar, são 3 tópicos, então nós vamos abordar um sobre química, o outro sobre geografia e o outro sobre biologia. Tá? Então vamos falar sobre um sobre química, né? Bom, como sempre eu dou uma ideia um pouco do antes, né, de 490, 430, que foi a época que ele viveu. O antes um pouco foi 585 antes de Cristo, quer dizer, antes porque 490 vem depois, né? Que é antes de Cristo, tá certo? Então, o Tales sugere que o mundo inteiro é feito de água. Aí já foi um aspecto filosófico dele, né? Depois, em 535 a.C., Anaximenes acha que tudo é feito de ar, do qual posteriormente se originam as rochas e a água. Olha que coisa, essa busca dessa substância, essa única, né? Você vê que para achar que do ar você chegaria à água e às rochas, é duro, né? Você vê que esforço que eles estavam fazendo. E, bom, eu ia falar alguma coisa, mas acho que eu me perdi aqui. Até a água é mais fácil você entender. Porque a água, assim, ela tem estados diferentes, né? Ela tem o estado líquido, sólido, gasoso. Então, daí você diz, bom, se ela muda tanto, então por que ela não pode ter provocado a existência das outras coisas? Bom, depois, então, 400 a.C., nós tivemos um pensador grego, Demócrito, diz que o mundo é feito de partículas invisíveis, minúsculas, que são chamados os átomos. 1661, em seu trabalho químico, cético, Robert Boyle fornece a definição de elementos. Então, pensa em qualquer um, mercúrio, zinco, né, tal. 1808, a teoria atômica de Dalton afirma que cada elemento tem átomos de massas distintas. Se tudo assim, você pode dizer assim, eu estou entendendo, mas não. Ele não falou tudo que a gente sabe hoje, né? Então, às vezes, você vê assim uma falação, mas átomo, por exemplo, tudo é feito de átomo. Pô, hoje já tem
além de ter elétrons, prótons e nêutrons, tem coisas lá dentro ainda, né? Muita coisa já, entendeu? Em 1869, Dmitri Mendeleev propõe uma tabela periódica organizando os elementos em grupos, segundo suas propriedades compartilhadas. Bom, em termos de química, acho que eu dei um passeio para vocês, né? Agora vamos ver em particular o que é que o nosso Empédocles, que nasceu em 490, 430 a.C., colocou de interessante em relação à química. O negócio dele é o seguinte: agora ouça as 4 raízes em tudo. 4 raízes. Ele não fala 4 elementos, ele fala 4 raízes. A natureza da matéria preocupava muito dos antigos pensadores gregos. Tendo vista água líquida, gelo sólido e névoa gasosa, então Tales de Mileto acreditava que tudo devia ser feito de água. Isso é o que eu já comentei. Já o Aristóteles, olha só, achava que a fomentação de todas as coisas é umedecida. E até o calor é originado do molhado e vive segundo este. Então você viu uma teoria que fosse umedecido. Bom, 2 gerações depois de Tales, Anaximenes disse que o mundo é feito de ar, argumentando que quando o ar é condensado, ele produz névoa, depois chuva e depois pedras. Os granizos. Aí tem que ter a umidade, né? Tem que ter água, né? Não é somente o ar. Bom, de qualquer maneira, esse pessoal está lá em 580 a.C., então tudo é permitido, né? Mas vamos lá. Nascido em Agrigento, na Sicília, o físico e poeta, olha só, esses camaradas todos antigamente, eles não só tinham um estudo de um assunto, não. Você vai ver que eles vão se graduando em várias coisas. Né? Nossa, física e poesia, cara. Empédocles compôs uma teoria mais complexa, porque tudo é feito de 4 raízes. Ele não usava a palavra, né, que a gente usa hoje, elementos, não. Ele não usava a palavra elementos. Quer dizer, ele usava, então, a raiz era terra, ar, fogo e água. Meixo Sama veio e tirou o ar da jogada, achando que ele já está no elemento água, né? Então, ficou com 3 elementos, mas o Empédocles falava em 4. E é interessante, acho que já posso falar isso, é o seguinte: entre o fogo e o ar, e a água, vamos começar assim, fogo, ar e água, para você ter ideia. Entre o fogo e o ar, o que acontece? Você tem o quente. Entre o ar e a água, você tem o úmido. Entre a água e a terra, você tem o frio. Entre a terra e o fogo, você tem o seco. Perceberam? Então, com esses 4 elementos, eles explicavam, né? Explicavam a questão do quente, do úmido, do seco, do frio. Não está frio, não está seco, não está... Entendeu? Bom, misturar essa raiz, esses elementos, resultaria na obtenção de calor e umidade para fazer terra, pedra e todas as plantas e animais. Originalmente, as 4 raízes formavam uma esfera perfeita, sustentada pelo amor e a força centrípeta. Você vê que o amor abastece, vai para dentro, e a força centrípeta vai para fora. Então, essa esfera era perfeita, tem parte de dentro e parte de fora. Porém, aos poucos, a discórdia fez, então, a força centrífuga, não a centrífuga, a força centrífuga começou a desmembrá-las. Né? Então, Empédocles via as 4 raízes da matéria como 2 pares de opostos, né? Fogo e água, e ar e terra, que juntos produziam tudo que nós vemos. Então, para Empédocles, o amor
e a discórdia são duas forças que moldam o universo. Neste mundo, a discórdia tende a predominar. Por isso a vida é tão difícil. Essa teoria relativamente simples dominou o pensamento europeu, que se referia aos quatro humores, com pouco refino, até o desenvolvimento da química moderna, sabe quando? No século XVII. Olha quanto tempo em pedra que ficou. Você pensa 500 com 700, mais de 1 milhão, mais de 1 milênio. Bom, eu não vou mandar vocês desligarem, não. Eu vou agora, vou passar a fazer direto, e aí eu boto um título assim, tudo bem? Põe 3 títulos. 3 títulos. Né? Melhor Bom, mesmo. Vamos agora para o Medindo a Circunferência da Terra, com Eratóstenes, que foi de 276 a.C. a 194 a.C. O foco é o quê? Geografia. Passamos lá no início com astronomia, né? Viemos para a química, agora estamos na geografia. Vamos antes e depois. Antes dessa data aí, do 276 e tal, nós tivemos no século VI a.C. Pitágoras, um matemático grego, sugerindo que a Terra poderia ser esférica e não plana. Preste atenção, você vê? A gente diz assim, mas isso aí foi... Não, não foi, né? Isso já estava lá, cara. Século III a.C., Aristarco de Samos é o primeiro a colocar o Sol no centro do universo. Já estava lá. Até Ptolomeu, não interessa, mas já estava lá. Conhecido e usar um método trigonométrico para estimar o tamanho relativo do Sol e da Lua e sua distância da Terra. Não é mole não, cara. Final do século III a.C., Eratóstenes introduz os conceitos de paralelos e meridianos. Paralelos e meridianos. O que são isso? É a longitude e latitude da Terra, pô. Já estava lá. Depois, no século XVIII, a circunferência e o formato verdadeiro da Terra são descobertos através de enormes esforços dos cientistas franceses e espanhóis. Você sabe que o Eratóstenes, medindo a circunferência da Terra, ele mediu. Você sabe qual foi o erro dele? Quanto foi de erro? Naquela época. Erro de 2%. Quase nada. Não? Porque o que ele faz? Né? Bom, vamos primeiro falar um pouquinho dele. Astrônomo e matemático grego, Eratóstenes é mais lembrado como a primeira pessoa a mudar o tamanho da Terra, a medir o tamanho da Terra. Mas ele também é considerado, sabe o quê? O criador da geografia. Não apenas cunhando a palavra, não, mas também estabelecendo muitos dos seus princípios básicos para a medição de locais do nosso planeta. Nascido em Cirene, na atual Líbia, Eratóstenes viajou muito pelo mundo grego, estudando em Atenas e Alexandria, e acabou se tornando o bibliotecário da grande biblioteca da Alexandria. Foi em Alexandria que Eratóstenes ouviu um relato, aí que está o problema, vamos lá, vamos gravar isso direitinho. Ele ouviu um relato de que na cidade de Wesned, que é no sul da Alexandria, próximo da Alexandria, mas no sul da Alexandria, o Sol passava-se diretamente acima no verão durante o solstício, o dia mais longo do ano, né? Quando o Sol se levanta ao ponto mais alto do céu. Né? Bom, aqui acho que é melhor ficar falando, não sei como é que eu vou fazer isso, né? Porque você pensa no seguinte, eu tenho que falar mais do que fazer gestos, acho que não adianta. O problema é o seguinte, imagina uma circunferência, tá? Aí você imagina... Um globo ali. Ajuda? Ajuda. Que a coisa quebra o galho. Tem um globo aqui. Vamos tentar ver se a gente... Mas tem que levantar. Não sei. As pessoas Primeiro tem que ver onde que está o que eu quero.
Tá aqui. Vamos lá. Levanta Vamos para as tentar. pessoas verem. Tá vendo o Egito aqui? Meu dedo, aqui é o Egito. Conta com isso. Está lá escrito Egito. Tá vendo? Egito. Bom, agora você pensa no seguinte: o sol, o raio do sol, está batendo no Egito. Tá? Só que quando bate nessa cidade chamada Wesned, né, um negócio assim, ali exatamente naquele dia, se você botar uma haste, é um gnômico que a gente botar uma haste vertical, o sol está tão a pino no solstício que ele não faz sombra nenhuma ali. Todo mundo sabia disso. Agora, para Alexandria, que fica, o Wesned fica ao sul da Alexandria, no Alexandria fazia uma sombra. E com essa sombra, ele calcula que tem um ângulo ali. Tá certo? E quando você calcula esse ângulo ali, do lado de fora, na paralela com assim, o eixo, né, o gnômio, né, com ali do lado de fora fazendo um ângulo, aquele ângulo, ele é um alterno interno. Eu tenho que começar. Não, aí é pra Não, falar. ele é uma coisa que você calcula ao mesmo tempo o ângulo lá dentro da circunferência. Ora, você calcula o ângulo da circunferência, que dava, acho que era, qual era o valor mesmo? Era 7,12 12 graus. 7,2, se você multiplicar por 50, vai ter 360 graus, que é o que mede a circunferência, né? 360 graus. Viajou. Então, como ele sabia qual é a distância de Sned a Alexandria, então aquilo ali era 1 sobre 50. Multiplicou por 50, você tinha a circunferência da Terra, entendeu? Bom, isso é assim, muito daquele conceito fundamental de matemática e outras Isso é coisas. hoje é o dia da matemática. Dia da matemática. Hoje é o dia da matemática. Hoje é dia da matemática mesmo. É mesmo, né? 6 de maio é o dia da matemática. Bom, agora outro ponto, outro tópico que eu vou falar, aí já vai para a biologia, que é o humano é relacionado aos seres inferiores. O humano é relacionado aos seres inferiores. Isso é do Lao Tzu. Ela vai para o mundo lá de Bagdá, né? Iraque, né? Bagdá, Iraque. Agora eu fiquei na dúvida. Bom, depois eu... Bom, ficando isso lá. O Lao Tzu, que viveu de 1201 a 1274 depois de Cristo, né? Antes, nós tivemos em 550, Anaximandro de Mileto propõe que a vida animal tenha começado na água e evoluído a partir daí. Verdade. Né? Quer dizer, verdade é aceita, né? 340 a.C., a teoria das formas de Platão argumenta que as espécies são imutáveis. Aí é uma questão de... Aí é uma questão que aí eu tenho que me lembrar da taxonomia. Espécie, se não me engano, depois é como se fosse assim, né? Se você tem um cãozinho chamado Rex, eu acho que o primeiro termo que se usa, acho que é uma espécie. A espécie dele, eu acho que é cão. Falando assim, mas tem aquele nome técnico lá. Depois, o próximo passo já não é espécie, você já... A raça. Pois é, já não sei mais assim de cabeça. Só sei que daqui a pouco, o que, que vai acontecendo? Você vai começando a estar no mundo, sei lá, dos lobos, dos canídeos, entendeu? Aí tem parte que é humano, tem parte que é cachorro, tem parte que é lobo, e vai por aí afora, lá para cima, até chegar uma coisa bem mais, sei lá, de mamíferos, vertebrados, né? Bom, então, ele dizer que
que essas espécies elas não são imutáveis, aí depende do que eu teria que falar. Para falar, eu teria que dominar mais um pouco, que eu não estou lembrado. Mas, assim, realmente, você falar do Rex, que é imutável, não, o Rex não é imutável. E nem todo mundo próximo dos cachorros são imutáveis. Eles podem sofrer transformações que eles sofrem. Às vezes mistura uma raça com a outra, ainda faz uma confusão danada, tá certo? Mas tem uma certa hora que as coisas são muito... que já não é quase, já não está tão próximo da espécie que vai falar, da espécie, não sei se a palavra é essa, do concreto, entendeu? Então, quando você vai fazendo essa abstração, você vai saindo um pouco do concreto. Daqui a pouco, aquela coisa, chamando aquela coisa abstrata, ela não muda. E aí, por exemplo, está o Platão, tem outras coisas, que eles ficam aquelas coisas abstratas, estão lá, tá atrás da... Você está dentro de uma caverna, você está olhando para o fundo da caverna e as coisas abstratas estão lá fora. Né? Você não tem essa consciência. Bom, depois tivemos 300 a.C., Epicuro diz que muitas outras espécies foram criadas no passado, mas somente as mais bem-sucedidas sobrevivem para procriar. Já ficou mais próximo, porque a gente... Olha só, já tem... Muitas outras espécies foram criadas no passado, mas somente as mais bem-sucedidas. Já está começando a ficar próximo do Charles Darwin. Mas antes de Charles Darwin ainda teve, quer ver? Em 1377, Mukdima Ibn Khaldun escreve que os humanos evoluíram de um macaco. Olha só. Isso em 1377. A gente não pode esquecer que o Charles Darwin só foi no século retrasado, né? Só lá. Pô. Depois nós tivemos em 1809, Jean-Baptiste Lamarck propõe uma teoria de evolução das espécies. Em 1858, Alfred Russel Wallace e Charles Darwin sugerem uma teoria da evolução através da seleção natural. Mas olha, as coisas vão esquentando, não sei se você está percebendo, né? Quando a gente olha assim numa linha evolutiva das coisas. Né? Bom, estudioso persa, Bagdá é persa, né? Então é Irã. Estudioso persa nascido em Bagdá, em 1201, durante a Era de Ouro do Islã, Nasir al-Din al-Tusi, que é esse sujeito aqui, era poeta, filósofo, matemático, astrônomo, e foi um dos primeiros a propor um sistema de evolução. Ele sugeriu que houve um tempo em que o universo continha elementos idênticos que gradualmente se separaram e alguns se tornaram minerais. Tudo bem. Só pergunta assim, como? Ele não explicou como. Entendeu como é que é? Você vê que é bem teórico a coisa. E outros, mudando mais depressa, se transformaram em plantas e animais. Como? Em Alcalá e Nasri, trabalhos sobre ética, Althusser expõe uma hierarquia de forma de vida na qual os animais eram superiores às plantas e os humanos. Não, superiores às plantas, e os humanos superiores aos outros animais. Ele via a vontade, o negócio dele era a vontade. Ele via a vontade consciente dos animais como um passo em direção à consciência humana. Animais conseguem se deslocar conscientemente em busca de alimentos e podem aprender coisas novas. Nessa habilidade de aprendizado, Althusser via uma capacidade de raciocínio, sabem quem? No cavalo, no falcão de caça, né? Que ele dizia assim, estava no ponto mais alto de desenvolvimento do mundo animal. Disse ele, acrescentando, os primeiros passos da perfeição humana começam a partir dali. Althusser acreditava que os organismos mudavam com o tempo e via nessa mudança uma progressão à perfeição. Ele viu os humanos num grau mediano na escala evolutiva, potencialmente capazes, através da própria vontade, de alcançar o nível mais alto de desenvolvimento.
foi o primeiro a sugerir que os organismos não apenas mudam com o tempo, mas que toda a cadeia vital evolui quando originalmente não havia vida alguma. Esse negócio assim é muito interessante, sabe? Porque cada coisa que essas pessoas fazem, sabe quando a fala de verdade, pseudo-verdade? Se a gente ficar atento, tem muitas coisas que são pseudo-verdade, mas tem coisas que são verdade lá dentro. É muito complexo, mas se a gente prestar atenção, a gente vê isso. E a vontade realmente é uma coisa muito significativa. Tanto é que pensamento, que é razão, sentimento e vontade, quando o pensamento está com um dominante, que é a vontade, a gente forma o sono, tá certo? O sono é importante. A vontade está aqui na caixa de força nossa, está aqui, a razão está aqui, o sentimento está aqui. Vocês não estão vendo, mas estou apontando aqui. Aqui que está a caixa de força, né? É aqui, vontade, né? No umbilical, tá certo? Tanto é que as pessoas podem ser equilibradas pelo umbilical. Eles não dão muita força, por isso que a gente fica fraco, com o abdominal fraco, porque não concentra a força ali, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria falar o seguinte, você vê, tem pessoas que, eu vou dizer da minha mãe, por exemplo, quando ela teve AVC, eu notei que ela ia rastejando para o banheiro porque ela queria ficar independente. E conseguiu. Conseguiu falar, conseguiu mover as mãos, entendeu? Conseguiu tudo isso, quer dizer, mas é vontade. Tem gente que você não vê vontade. Não vê vontade para estudar, não vê vontade para conhecer nada, entendeu? É um preguiçoso desgraçado. Você vê que essas pessoas, não adianta. Quantas pessoas estão na condição tiveram, ou esteve, ou estão na condição da minha mãe, e a pessoa está tentando fazer alguma coisa, ensinar ele, sei lá, para falar, por exemplo. E ele está disperso, ele não presta atenção, não quer. Entendeu como é que é? Então, a vontade é muito decisiva. Por que eu consigo muitas coisas? Porque eu tenho muita força de vontade. Se eu não tivesse, meu amigo, não dá para enfrentar isso tudo como eu faço. Não. Força de vontade, muita coisa marcha contra. Né? Você vê que a gente está falando às vezes lá, eu falo com o João, né? Ele fala, João, aí, hoje agora já tiraram até eu não sei quantas visualizações nós temos mais. O Facebook também já tirou isso. Entendeu? Uma vez eu falei para ele, eu fiquei aqui com uma tela preta, falando para quem? Nem estava sabendo, uma tela preta aqui. Mas você tem que ter força de vontade de continuar. Entendeu? Você não. Por isso que às vezes quando vocês pensam que é pouca coisa, mas quer ver? Eu vou ler aqui, ó. Está aqui, ó, Cristiano Wormes, Terezinha Gomes, Nilva Alves Ferreira, João Carlos Santos e Ana Luiz Escada Ferreira. Antigamente eu vi isso aqui, aí quando ia ver a visualização, tinha muito mais do que isso. Mas vocês não sabem como isso aqui é bom. O cara fala qualquer coisa. Dá boa noite, dá boa tarde, dá... Não sei, porque aí a gente tem uma ideia. Agora já pensou? Eu pelo menos sei que essas pessoas, né, que estão aqui presentes poderão falar alguma coisa, poderão dizer alguma coisa. Agora, esses outros que estão ouvindo aí, eu sei disso porque eu tenho um mecanismo aqui dentro, que eu vejo, às vezes, a maioria das pessoas que estão em primeiro lugar de ver mais as minhas coisas, às vezes tem até reverendo, tem outras coisas. Tem um Cristiano Ormes que tem quando. Porque às vezes o camarada não fala nada, mas está ali assistindo o tempo todo. Quer dizer, você não tem nem como interagir com essa pessoa. Ele não faz uma menção de nada, entendeu? Para a gente é muito importante. Talvez, principalmente porque eu fui professor, e o professor precisa estar olhando no olho do aluno, tá vendo a pessoa, está vendo se a pessoa está abrindo a boca, bocejando, se a pessoa está com aquele olho que nem de papagaio, prestando uma atenção danada, né? Depende, pô. Você começa, mas isso aqui você não tem nada. Isso aqui é quando eu chamo isso aqui de geladeira, isso é uma geladeira danada, cara. Muito frio. Né? Bom, mas de qualquer maneira, uma meia hora aí nós falamos esses 3 pontos da ciência.
Amanhã, se não me engano, eu acho que é sociologia ou psicologia. É psicologia, eu acho. Acho que é psicologia. Amanhã é psicologia? Acho que é psicologia. Tá bom? Você já colocou? Não, Não não. colocou. É. Deixa eu ver aqui. Se não for, daqui a pouco você vai ver. Tudo bem? Então, alguma pergunta? Então, boa noite, obrigado pela presença e vamos continuar. Pelo menos vocês estão sabendo que está. Vamos, quando se aproximando mais nessa época, a gente vai ter que varrer vários temas, né? Por exemplo, estamos lá na antiguidade ainda, talvez um pouco na Idade Média, mas a gente tem que entrar tem que estar na Renascença, tem que ir se aproximando da Idade Moderna, contemporânea, entendeu? Isso aí custa para a gente chegar lá. Aí a gente começa a ver coisas mais próximas da gente. Mas as origens de muitas coisas eles já estão aqui. Então é bom a gente ter uma ideia que é muito cultural isso, né? Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, João Carlos. Estava falando obrigado. Obrigado. Bom, bom.